Não, vou ali. Vinde, adoremos. Boa tarde, irmãos e irmãs, e a todos que nos acompanham pelas nossas mídias digitais. Sexta-feira da Paixão do Senhor. Nele está a nossa redenção. Eis a doação perfeita do amor. O Redentor aniquilou-se a si mesmo, humilhando-se na morte de cruz, para que tivéssemos a vida e a salvação. Abraçou a cruz, silencioso. Os poderosos, a serviço do pecado, julgaram e condenaram o inocente. Em Cristo, a mentira e a ganância, a distinção e o prestígio não têm lugar. Nele, somente são possíveis o amor e a misericórdia. Quem quiser segui-lo, é isso que ele nos propõe.
Ó Deus, foi por nós que Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra. No Verbo eterno, que foi fiel ao Pai, está a redenção da humanidade. Acolhamos o Senhor em sua palavra. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte,
sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz, que te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que se entregou à cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus, e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano.
Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmo não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim, se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta minha voz.
Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o, vós mesmos, para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica,
Esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia da festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham aqui hoje, um pequeno grupo de pessoas
nos ajudando, vocês que nos acompanham aí na sua casa, na igreja doméstica. Esta Semana Santa ficará para sempre na nossa memória. Como está sendo difícil celebrá-la. Como está sendo difícil viver a cada dia esses acontecimentos do mundo, sem que nós o tragamos aqui para a nossa celebração. Mas nosso Deus, a nossa religião não é da morte, nosso Deus não é dos mortos. Hoje é o dia das trevas, hoje é o dia da morte, mas a morte não venceu. Hoje, na Sexta-feira Santa, nós caminhamos com o Cristo para o seu túmulo. E hoje também nós trazemos aqui nesta celebração, mais uma vez, as pessoas que estão doentes no mundo todo. E queremos celebrar também com elas e por elas. Esses dados ainda são parciais, porque foi retirado agora às 14h22 dos dados do mundo e dos dados aqui do Brasil. Na Itália, hoje tem 147.577 pessoas infectadas. Até agora, hoje, morreram 570 pessoas. Já fazem um total de 18.849 vítimas do coronavírus na Itália. Na Espanha, 157.053 pessoas estão infectadas, consideradas positivas. Hoje, na Espanha, 619 pessoas morreram. E já são 15.970 pessoas. Nos Estados Unidos, 477 mil pessoas, 161 estão contaminadas. Hoje, até agora, 2.107 pessoas morreram, só hoje. E já são 17.842 pessoas. No Brasil, os dados só saem à tarde, mas os dados parciais que nós temos, até agora, até as 14 horas, 18.529 pessoas consideradas positivas. E aqui no Brasil morreram já 987, dessas 496 até agora, no estado de São Paulo. O índice de letalidade é 5,3%. Não tem como a gente não celebrar e não trazer esses dados hoje, aqui nesta celebração. Esse coronavírus, essa pandemia, está tirando a vida, está dizimando muitas vidas, lá fora, aqui no nosso país, e já chegou perto de nós. Já tem caso positivo em Marília, já tem caso positivo que morreram em Dracena. Então, que nós possamos rezar por essas famílias, por esses doentes, e também rezar por nós, o povo de Deus, nessa sexta-feira, essa sexta-feira da dor, do sofrimento, que hoje nós estamos aqui, com toda a igreja, caminhando com Jesus na sua morte, no seu túmulo, no seu enterro. É esse o sentido de hoje. Os nossos grupos não puderam estar aqui na igreja presentes, fazendo aquele momento de adoração, de vigília do Senhor morto. Mas a gente acompanhou a mesma programação, sabe que vocês fizeram pela internet, vocês pegaram aquele livrinho que a Diocese de Marília propôs, e vocês rezaram naquele horário que era da sua pastoral. E algumas outras pessoas também colocaram e rezaram. Então, hoje, a igreja, a nossa família, a igreja doméstica e na sua casa, nós descemos à sepultura junto com Jesus. Morremos junto com Ele. E carregamos conosco toda a morte do mundo, toda essa dor do mundo, todo esse sofrimento do mundo. E a liturgia de hoje, ela traz a nossa inteligência, a nossa razão, também ao nosso coração ferido e machucado.
esta compreensão. A primeira leitura foi tirada do livro do profeta Isaías. E como nós vimos esse dia, o servo de Deus, o servo sofredor, foi colocando a sua missão, quem ele era, o que ele ia fazer, a maneira como o rejeitaram, e porque o rejeitaram, até onde chegaram. Hoje nós vemos as consequências desse servo que fez a vontade de Deus. Em tudo ele cumpria a vontade de Deus, mas os seus não o aceitaram. Todo tipo de violência foi tramada e abateu-se sobre o servo de Deus, aquele que se tornou o servo sofredor. Hoje o profeta Isaías falava que, olhando para ele estava tão desfigurado que não parecia um ser humano. As marcas do seu corpo, o sofrimento, o escárnio que ele sofreu, o pecado que ele carregou, tudo aquilo que estava no seu corpo, maltratado, ferido, machucado, ensanguentado, não parecia um ser humano. Ninguém ligava para ele, as pessoas passavam ao largo, deixavam como tantos, mas ele carregava sobre si as nossas enfermidades. Ele carregava sobre si os nossos crimes. Ele carregava sobre si as nossas enfermidades e também esse coronavírus que hoje está dizimando a população, o povo de Deus. Ele carregava sobre si todo o peso dos nossos erros e dos nossos crimes. E ele estava esmagado, porque eram as nossas feridas que ele carregava no seu corpo. E o preço que ele pagou para ter essas feridas foi a cura. Por causa dele ter aceitado e abraçado essa missão, ele deu para nós a cura do corpo, a cura da alma, a vida eterna. Nós caminhamos com ele hoje, no túmulo, morto, silenciosamente na morte, mas conscientes daquilo que o profeta Isaías falou. Ele está lá por causa dos nossos pecados. O que o levou até lá foi a nossa maldade, os nossos erros, os nossos crimes. O que ele conseguiu lá na morte foi a nossa cura e a nossa redenção. No final e na leitura toda, permanece uma palavra. A morte não tem a última palavra, mas a palavra do Pai. O meu servo será bem-sucedido, apesar de tudo isso que ele está vivendo. A sua ascensão será no mais alto grau, e nós sabemos, ele foi sentar à direita do Pai, e sobre o nome de Jesus, todo ser vivente se dobra e louva o Senhor. Sua ascensão será no mais alto grau. Ele nos garantiu a vida, ele venceu a morte. A segunda leitura que nós ouvimos hoje da carta aos Hebreus, fala que porque Jesus, o servo sofredor, porque ele cumpriu essa missão, ultrapassou os sinais da morte, venceu a morte, nós temos diante do Pai um sacerdote, um sumo sacerdote que intercede por nós de uma vez para sempre. Na consumação da sua vida, na morte, ele abriu para a gente, para todos nós, a vida eterna, a salvação para todos nós. Ouvimos depois como que chegou a isso, a narração da paixão. Não tem como a gente querer interpretar, foi um processo injusto, foi um processo baseado em invejas, mentiras, calúnia, difamação e ódio. E de maneira especial para não perder privilégios. E com tanta mentira, condenaram o Senhor da vida. Jesus sofreu a paixão e sofreu a morte de cruz, por causa desta maldade do ser humano que está presente em todas as épocas e ainda hoje no nosso tempo. Mas hoje,
apesar de tudo isso, não é dia de tristeza. Olhemos para a cruz. Olhemos dentro do nosso coração, na nossa mente, a cruz de Cristo. O soldado lá no final disse: desça da cruz e acreditaremos. Não precisa descer da cruz, nós acreditamos, Senhor. E nesse tempo de provação, nesse tempo de sofrimento, em que a humanidade vive meia como sem saber o que fazer, tanto conhecimento nós temos, tanto conhecimento nós adquirimos, a vida, a melhor de todas as épocas na história da humanidade, uma vida tranquila, mas nós estamos impotentes diante de um vírus. Por isso, hoje, que a nossa voz seja: Senhor, permaneça na cruz. Permaneça na cruz, Senhor, porque ali na cruz o Senhor levou a nossa dor, o Senhor levou o nosso sofrimento, o Senhor levou junto consigo a nossa incerteza, o Senhor destruiu na cruz as injustiças que nós humanos criamos, o Senhor levou junto as doenças e as doenças crônicas, e por que não o coronavírus? O Senhor levou junto a nossa miséria, junto com o nosso pecado e a nossa maldade. Por isso hoje, quando nós estamos como que atordoados, o mundo todo, Senhor, nós olhamos para a cruz com confiança. Não desça da cruz, Senhor, pois nós não sabemos, nós sabemos e cremos que aí na cruz o Senhor deu a vida por amor a cada um de nós. Não desça da cruz, Senhor, porque se o Senhor descer, nós não te sentiremos mais crucificado conosco nas nossas vidas. Nós não te sentiremos mais crucificado conosco nesses nossos sofrimentos. E nós ficaremos mais perdidos e mais sem esperança. É olhando na cruz que nós temos a certeza. No seu sofrimento, nós compreendemos o nosso. No seu sofrimento, nós temos a certeza que o Senhor está conosco. O Senhor está na cruz por causa de cada um de nós. Nesse momento de quarentena, de medo, de morte, de dor, nós sabemos que o Senhor também está conosco na quarentena, no medo, em todos os momentos, porque o Senhor carregou esse nosso sentimento na cruz. Nós cremos, Senhor, nós cremos no mistério da cruz. Nós cremos na morte que nos dá a vida. Nós cremos que o Senhor na cruz nos amou até o fim. E cada um agora no seu coração se coloque diante da cruz do Senhor, lá no seu coração, lá na sua mente, na cruz do Senhor. Apresente-se a Ele do jeito que você é, sem máscaras, mas com a sua fraqueza, com a sua dor, com o seu sofrimento. E peça para Ele: Senhor, não desça da cruz, mas ajude-nos a passar essa cruz, porque vendo o Senhor na cruz, nós temos certeza de que venceremos. Vendo o Senhor na cruz, nós temos certeza que a morte não tem a última palavra.
Oração universal. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor, nosso Deus, lhe dê a paz e a unidade. Que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Fiquemos de pé um instantezinho em silêncio. Rezemos pela Santa Igreja. Deus eterno e todo amoroso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Rezemos pelo Papa Francisco. Deus eterno e todo amoroso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Luiz Antônio, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, e por todo o povo fiel. Rezemos por todos os fiéis. Deus eterno e todo amoroso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Rezemos pelos catecúmenos, aqueles que serão batizados. Deus eterno e todo amoroso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja
todos os que vivem segundo a verdade. Rezemos pela unidade dos cristãos. Deus eterno e todo amoroso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Rezemos pelos judeus. Ó Deus, Pai todo-amoroso, que fizestes vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Rezemos pelos que não creem no Cristo. Deus eterno e todo amoroso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Rezemos pelos que não creem em Deus. Deus eterno e todo amoroso, vós que criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso, concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam viver na verdadeira paz e liberdade. Rezemos pelos poderes públicos. Deus eterno e todo amoroso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos,
Olhai com bondade aqueles que governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelas vítimas da atual pandemia. Pelas vítimas da atual pandemia, oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus, nosso Senhor, conceda a cura aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Oremos por todas as vítimas do coronavírus, os que já morreram e aqueles que estão doentes. Deus eterno e onipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos vossos filhos e filhas que sofrem esta pandemia. Aliviai a dor de quem sofre, dai força a quem está ao seu lado. Acolhei na vossa paz os que já pereceram e fazei com que todos encontrem o auxílio da vossa misericórdia neste tempo de tribulação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Rezemos por todos os que sofrem provações. Deus eterno e todo amoroso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Adoração do Cristo na cruz. Faremos a solene adoração da Santa Cruz, apresentando-a no presbitério, acompanhada pelos ministros com velas acesas. O ato de adoração na cruz, através do beijo, é limitado apenas ao presidente da celebração. Logo após, o presidente convida em breves palavras a adorá-la em silêncio.
da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Beijo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo, despede de mim teu lado aberto em tuas chagas de amor, de amor.
jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal. Beijo tuas vestes que esconderam minhas misérias. Ó belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde em teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. Ó belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. Beijos, lençóis que envolverão o teu corpo ferido de amor e cobrirão meu coração. Revestiram-me de realeza. Beijo teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição, quero ressuscitar também e encerrar-me dentro de ti. Quero em ti mergulhar e então renascer na tua chaga criadora. Descansar a minha alma em teu coração. Ó belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde em teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. Rito da comunhão. Neste momento, os ministros da Eucaristia preparam o altar. O padre e os ministros com velas acesas trarão o Santíssimo para o rito da comunhão.
Irmãos e irmãs aqui presentes, vocês que nos acompanham na igreja doméstica, rezemos com amor e com confiança a oração que nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que Estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vamos receber, não se torne para nós causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para as nossas vidas. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. E o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Constrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos.
reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Quero lembrar a todos que após a missa hoje, após esta celebração, hoje não haverá a procissão do Senhor Morto, tradicional, está dentro da nossa piedade. Esperamos que nesta situação limitada, cada um de vocês tenha feito a sua prostração, a sua adoração ao Senhor na cruz. Amanhã é a maior festa da nossa fé. É a vigília do Sábado Santo. É o dia da ressurreição do Senhor. Nós celebraremos a vigília a portas fechadas e será transmitida para todos. Se vocês quiserem, na hora que nós fizermos a profissão de fé, vocês poderão ir na sua casa, acender a sua vela do batismo e renovar também a promessa do batismo. Acompanhe conosco a oração. Rezemos, é o dia mais importante da nossa fé, a ressurreição do Senhor. Se com Ele morremos, com Ele ressuscitamos. Hoje, após a oração, que não é a bênção, esta nossa celebração termina em silêncio. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O padre fez a oração errada, agora sim a oração sobre o povo. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.